Muito bom dia a você ligado aqui no Resenha. A partir de hoje, eu, Estevão Damásio, passo a apresentar o programa ao lado dos jornalistas John Coutrin e de Robson Júnior, âncora da Rádio Difusora FM. Aos poucos e com a sua contribuição, a gente quer fazer um resenha mais atraente e dinâmico. Não abriremos mão, no entanto, de colocarmos em pauta assuntos importantes que mexam com a vida do cidadão, do contribuinte, do trabalhador. Bons temas, boa conversa e, claro, uma boa resenha. Hoje, por exemplo, nós recebemos aqui no estúdio o professor João de Deus Mendes, pró-reitor de planejamento da UFMA. Nossa proposta hoje, apontar caminhos para a crise das universidades públicas federais. Falta dinheiro, planejamento, enfim, eu já passo essa pergunta para o nosso convidado. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, uma satisfação enorme falar com os telespectadores da Difusora. Bom dia, John Coutrin, Robson Júnior, Estevão. Na verdade, há necessário ainda muito mais investimento nas universidades públicas. No caso particular da Universidade Federal do Maranhão, vale relembrar que ela é a única universidade federal no estado, um estado que tem indicadores ainda alarmantes, o menor número de alunos entre 18 e 24 anos nas universidades. Então, obviamente, ainda há necessidade de muito investimento na universidade. No entanto, obviamente, a gente precisa planejar ainda muitas ações para a gente poder fazer mais com os recursos que nós temos. Hoje os senhores tendem a ser mais professores, docentes ou gestores propriamente dito, professor? Sua pergunta é muito importante porque a administração da universidade ela é feita por docentes, em sua maioria. Obviamente por técnicos também, mas grande maioria por docentes. E esses docentes eles têm que aprender a administrar, muitas vezes administrando. Mas, obviamente, não há nenhuma dúvida de que nós temos uma instituição que tem as melhores cabeças, os maiores quadros, né? São pouco mais de 1.000 docentes, além dos nossos técnicos administrativos, mas com diversas qualificações nas áreas mais diversas. Então eu não tenho dúvida que é sempre possível formar um time muito capaz para fazer a gestão. Então o problema não é de gestão, né? São vários outros problemas que nós temos e, obviamente, o investimento é necessário para que você possa fazer. Sem recurso financeiro, você não consegue fazer nada, né? É claro que durante todo esse programa, nós vamos justamente apontar os problemas, que já são muitas vezes conhecidos, né, pessoal? E a questão das soluções. Vamos focar mais as soluções durante o resenha de hoje. Qual a sua primeira pergunta, meu caro? No meio de um caos como esse, as notícias são tão ruins, parece a impressão que tem é que o problema é de agora. Eu passei pela UFMA em 2 tempos, em 78 e depois em 97, e já haviam graves problemas. Eu me lembro que, não agora, mas há 3 governos, ainda na época do próprio governo do presidente Lula, já se falava de algo parecido como se quisessem desmontar as universidades públicas. Você passou por lá, como professor, está ainda lá agora na administração, você sente isso? Há um crescimento das universidades, inclusive algumas dessas instituições, a Bolsa de Valor mostrou isso na semana passada, elas cresceram diante das notícias ruins agora em relação às universidades públicas. Como é que você vê? Realmente dá para perceber no dia a dia esse desmonte que não é agora que ele começa, mas já em anos anteriores, governos anteriores? Nós tivemos ali a década de 90 em que a universidade sofreu bastante, né, no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois a gente passou por um momento de expansão de 2007 até 2012, mais ou menos, um momento muito bom de expansão, em que a universidade executou muitos recursos, pôde se expandir. E a partir de 2015 nós tivemos um desinvestimento, grande desinvestimento nas universidades, que se seguiu até hoje, se segue até hoje. Então é óbvio que há um problema muito maior, e aí é importante que os telespectadores de vocês compreendam, porque há também a iniciativa privada tentando se apoderar disso, né? Não é à toa que cresceu muito fiéis, então há também um certo canibalismo, e a gente que, como professores da universidade, nós defendemos a universidade pública. E por que nós defendemos a universidade pública? 95% de todas as pesquisas são realizadas na universidade pública, né? Então, nesse sentido, a gente nem compete com as privadas, né? A gente até coopera,
né? Mas assim a gente tem que se preocupar com isso. Existem grandes empresas fazendo educação e você tem razão que essas empresas aumentaram muito. No único dia elas sobe 8%, às vezes até 10% na Bolsa de Valores quando acontece alguma coisa dessa. Há uma certa ojeriza do setor público de ensino em relação ao setor privado, ou os dois podem caminhar conjuntamente no país, cada um ter o seu espaço? Eu não tenho dúvida que cada um tem o seu espaço, né? Até porque é possível a gente verificar isso quando você observa essa expansão que nós tivemos agora. Nós praticamente dobramos a quantidade de alunos nas universidades públicas. No entanto, isso ainda é muito pequeno em relação ao que nós precisamos formar no Brasil. O Brasil tem índices alarmantes de formação em nível superior e, como vocês sabem, é no nível superior que você consegue acessar os maiores salários. Então a gente tem que ter essa preocupação e, nesse sentido, a gente não briga com o privado, né? A gente coopera de certa forma para que a gente possa conseguir alcançar mais jovens para ter essa formação. Ainda dentro do Resenha, você, telespectador, vai poder ter acesso a alguns dados que nós vamos destacar para você. John, sua primeira participação. Bom, bom dia a todos. Professor, diante dos últimos atos do presidente Bolsonaro, o tema que está em discussão é sobre a questão de contingenciamento, de cortes. Sabemos que o termo correto é limite de empenho. Segundo a LRF, é limite de empenho, o termo correto em relação a isso. Está na LRF e também na LDO essa questão de contingenciamento. Eu queria saber em relação à UFMA, de que modo a universidade pode ser afetada em relação a esse contingenciamento do governo federal. Há a possibilidade de afetar, de paralisar a questão do andamento dos cursos, do restaurante. Como é que você observa esse cenário? O grande problema não é apenas o contingenciamento de agora. O grande problema é o desinvestimento que vem acontecendo desde 2015. Então, esses recursos vêm diminuindo, a ponto que, para o telespectador de vocês entenderem, eu vou fazer um pequeno exemplo aqui, vocês vão conseguir entender. Então, hoje as universidades já vivem no limite. Então, imagina um indivíduo que ele ganha R$1.000. E esse indivíduo, ele gasta esses R$1.000, a locomoção para o trabalho, ele tem que pagar sua conta de energia elétrica, ele tem que pagar a conta de água e, obviamente, ele tem que comprar comida. Então, imagina que, de repente, ele recebe a seguinte notícia: ao invés de R$1.000, você vai receber apenas R$700. E agora, como é que você vai fazer para cumprir todas aquelas despesas que você já tinha, que elas são ditas discricionárias, no sentido de que você opta por fazer, mas não são discricionárias, porque se você não paga a despesa para ir ao trabalho, você vai perder seu emprego. Se tu não paga a conta de energia elétrica ou a de água, elas vão ser cortadas. E como é agora que tu te vira para poder comprar comida? Então essa é a realidade das universidades, no sentido de que elas já vivem no limite, então cortar 30% beira um absurdo, né? Você não tem como se manter. No caso é 3,5% do orçamento total. Aí é importante... No caso da UFMA, em valores. Então, deixa eu esclarecer, 3,5%, porque há uma disputa de enredo, 3,5% em relação ao valor global, que inclui pessoal, capital e investimento. Mas em relação ao custeio, que são os recursos que você usa para pagar a segurança, a conta de água, de energia, aí são 30%. Porque o maior valor dos recursos da universidade é relativo a pessoal, que é um valor que você não pode mexer, né? São os chamados gastos obrigatórios. Perfeito, gastos obrigatórios. Então, nesse sentido, é 30% que corresponde a cerca de R$27 milhões. No caso da UFMA. Da UFMA. Deixa eu só pedir uma licencinha para o professor, porque eu tenho dados que chamam a atenção. Né? De 2000 a 2015, por exemplo, dados do INEP, hein? Os gastos com educação em relação ao PIB, Produto Interno Bruto, tiveram um aumento de 4,6% para 6,2%. Outro dado importante, dados de 2015. Naquela época, em 2015, nós gastávamos, professor, R$ 6.381 por aluno da educação básica, contra R$ 23.000 por aluno da educação superior. E mais alguns dados que podem, obviamente, rechear o nosso bate-papo aqui. O número de professores saltou de 56 mil em 2007 para 96 mil em 2017. Ou seja, professor, em 10 anos nós tivemos um acréscimo de 30 mil docentes,
seria um dado para inicialmente comemorarmos, mas nós estávamos preparados para absorver esse contingente de professores? Esses dados, eles mostram um retrato dessa expansão do programa de reestruturação das universidades brasileiras, né, de que realmente nós ampliamos, praticamente duplicamos a quantidade de alunos nas universidades, também de docentes, de técnico administrativo. Houve uma expansão. É bem verdade, quando você olha para trás, sem querer ser profeta do passado, de que essa expansão poderia ser muito melhor planejada. Em qualquer outro país, possivelmente ela aconteceria de uma forma mais alargada. Aqui ela se deu de forma muito rápida. É óbvio que o Brasil precisava da expansão e precisa ainda, nós precisamos expandir mais ainda por conta dos índices que vocês também conhecem. Em relação àquele aumento em percentuais, em termos do PIB, a gente não pode também esquecer que o PIB diminuiu, né? Nós estamos numa economia que acabou diminuindo um pouco ali, 2015, né? Então, isso por si só não garante mais investimentos, já que a gente teve uma diminuição do PIB. Além do mais, essa comparação com o aluno da educação básica e com o aluno do ensino superior, ela me parece equivocada. Claro que em termos de valores, para quem paga a conta, vale a pena fazer, porque quem paga a conta, ele tem que decidir a prioridade que vai pagar. Mas para nós aqui das universidades, essa conta não tem muito sentido fazer essas comparações, porque são alunos completamente diferentes, e fora que a educação básica também contribui o Estado e município, né, com os valores. Agora, quais os caminhos, professor? Nós devemos investir, com a experiência que o senhor tem, com a sua visão, mais na educação básica, na educação superior, no ensino fundamental? Como saímos desse dilema? O ministro da Educação, por exemplo, ele vai ter que fazer opções, né? Agora, é óbvio que investir no ensino superior sem melhorar a educação básica não adianta, porque esses alunos ingressam na universidade e dificilmente vão se formar. Não é por menos que nós temos taxas de evasão e de retenção enormes no ensino superior. Isso não é um caso da UFMA, eu estou falando do sistema nacional, né, das universidades. Por quê? Porque a educação básica, um dos fatores principais é a educação básica, que é muito ruim. Então nós precisamos também melhorar muito a educação básica. Agora, é óbvio que isso a gente não pode ver como um gasto, isso é um investimento. Não há nenhum país desenvolvido no mundo que não tenha investido muito em educação. Então, nessas horas em que o Brasil enfrenta uma grande crise, é neste momento que a gente precisa investir muito mais em educação, ao invés de fazer as contas de gasto isso ou gasto aquilo, e priorizar a educação, porque aí você consegue aumentar o PIB e arrecadar mais. Semana passada, a reitora da UFMA, Nair Portela, se manifestou sobre esse corte de verbas, que até o John se referiu, 30% das verbas dos gastos não obrigatórios acabaram sendo contingenciados. Esse corte foi anunciado pelo governo federal. A professora também comentou sobre a possibilidade de fechamento da universidade. Vamos acompanhar? Se houver o corte, é o que eu já falei, a universidade não vai ter condição de funcionar. Nós não poderemos estar com os alunos em sala de aula. A previsão é da reitora da Universidade Federal do Maranhão, Nair Portela. Em entrevista coletiva, ela disse que a universidade não terá condições de funcionar a partir do segundo semestre se o corte de 30% das verbas anunciado pelo governo federal for mantido. A programação orçamentária da universidade para este ano previa um crédito de 777 milhões de reais, incluindo os gastos com o pessoal, que representam 82% desse valor. O corte no orçamento vai atingir dois tipos de despesas: a de custeio, gastos relacionados à manutenção com a universidade, como luz, água, serviço de limpeza e internet, que deve recuar de 89 para 56 milhões de reais, além das despesas de capital, na qual estão incluídos livros, equipamentos e laboratórios. Se esse corte for efetuado, nós não poderemos efetuar, claro, essas despesas, e estamos quase que obrigados a parar a universidade. Além dessas despesas que estão previstas no orçamento da universidade, os cortes anunciados também vão atingir bolsas de pós-graduação e iniciação científica. A princípio, 21 bolsas de mestrado e 6 de doutorado terão que ser cortadas, mas esse número pode ser ainda maior. A coletiva foi acompanhada por professores e alunos da universidade, incluindo bolsistas do curso de mestrado em Ciências Sociais.
As bolsas, elas são fundamentais, não só as bolsas, mas o orçamento todo para o fomento da pesquisa é fundamental para o desenvolvimento das nossas pesquisas. A gente percebe na relação com os alunos, na relação pessoal que a gente tem com os alunos, que essas bolsas são fundamentais, às vezes, para manter casas, famílias. Tem alunos que são pais de família, que estão no mestrado, que estão no doutorado. Pessoas, às vezes, que vêm de famílias de baixa renda e que ocuparam um espaço aqui na universidade. A gente tem que garantir que eles possam continuar aqui fazendo a sua formação. Por conta dos cortes na educação, a quarta-feira foi de protesto em todo o Maranhão. Na capital, milhares de pessoas se concentraram na Praça Deodoro e saíram em passeata pelas ruas do centro da cidade. Já no interior do estado, estudantes e professores também foram às ruas, em cidades como Caxias, Pinheiro, Itapecuru e Imperatriz, em protesto contra o anúncio feito pelo governo federal. Bem, foi um raio-x aí, né, dos problemas que estão sendo enfrentados não só pela UFMA, Universidade Federal aqui do Maranhão, mas em nível nacional para praticamente todas as instituições federais de ensino. Um raio-x que nós comentaremos e conto com a colaboração dos nossos colegas e do próprio professor. A gente volta rapidinho. De volta com o programa Resenha, que ao meu lado, o professor João de Deus Mendes, pró-reitor de planejamento da UFMA, a Universidade Federal aqui do Maranhão. Professor, nós vimos aí um raio-x do momento pelo qual passa a Universidade Federal e o John Coutrin certamente tem uma pergunta relacionada a esse tom, digamos, alarmista ou realista da reitora. O governo federal sustenta o seguinte, a tese de que na execução orçamentária é previsível essa questão do contingenciamento, isso é legal, isso acontece melhorando a economia do país, faltam-se os recursos. Mas eu lhe pergunto, diante desse quadro que se agravou, de que forma poderia, por exemplo, paralisar a Universidade Federal do Maranhão? De que forma poderia paralisar as aulas, os professores, quais setores, de que modo, por exemplo, os alunos poderiam ser atingidos com isso? É importante a gente estabelecer esse diálogo com a população. Primeiro que a Universidade Federal, ela nunca parou, né, por falta de orçamento. Nós já tivemos várias greves, né, então nós apostamos que a universidade continuará funcionando. Mas se o pior acontecer, e infelizmente ou felizmente, eu por ser do planejamento, eu tenho que trabalhar com essa hipótese, com todas as hipóteses, né? Por exemplo, se esses recursos não forem liberados, nós não teríamos condições de pagar, por exemplo, a partir de julho, a conta de energia elétrica. Julho, a conta de energia elétrica. Então imagine, não é possível ter aula, por exemplo, né? À noite, a maioria dos nossos cursos são noturnos, a aula não teria. Né? Obviamente não se deve parar muitas das pesquisas, né? Mas alguns laboratórios parariam. Né? Então isso não é um tom alarmista, isso é um tom realista. Agora é óbvio que infelizmente, agora nós estamos envidando todos os esforços. Ontem mesmo o secretário de Educação Superior esteve na Andifes conversando com os reitores, né? A gente entende, e aqui não é uma questão partidária, política, não é uma questão de disputa de enredo, é uma questão de tratar a realidade com muita responsabilidade. A gente percebe que o Brasil está tendo dificuldade de arrecadação, né? Como vocês sabem, o orçamento é peça, o orçamento de um ano para o outro ano, mas ele é uma peça fictícia, né? Se a arrecadação não existe, não há os repasses. Então, nesse sentido, mas nós acreditamos sim que vai prevalecer aí o bom senso e esses recursos retornam para a universidade e a gente consegue mantê-la funcionando. Antes de passar por Robson, só contextualizando, viu, Robson, em relação ao que o professor já destacou há pouco, o orçamento das universidades públicas federais foi feito no ano passado com base em uma projeção de crescimento do PIB de 2,5%. Neste momento, nós estamos projetando um crescimento da economia de apenas 1,5%, ou seja, complicou tudo, né, Robson? Já é uma tendência, inclusive. Olha a queda. Parece pouco. Na verdade, todo orçamento, o termo não podia ser outro, é fictício. Isso. É uma possibilidade. E já há uma previsão, inclusive, de cair para 1,25%. Pois é. Então, quer dizer, pior ainda. Então, vamos considerar que a universidade seja um corpo, me permita a comparação, onde começaria, digamos, essa morte, ou o que eu vou privilegiar? O pé ou a cabeça? É o cérebro? É a pesquisa? O que eu vou
Nós estamos diante exatamente de quem cuida desse planejamento. Como planejar essa crise? O coração não pode parar. Não pode parar o coração. O coração, a meu ver, é a pesquisa. Então, o que fazer nessas horas? Como explicar, por exemplo, como é que vocês vão explicar para esses cientistas, porque são cientistas que estão buscando, e você fala que é dentro das universidades públicas onde a pesquisa existe no Brasil. Perfeito. É difícil até tratar essa questão. Primeiro, porque, inclusive por lei, né, a universidade ela trata ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável. Então, ao contrário, então essa comparação com o corpo, ela é mais complexa para nós da universidade, mesmo entendendo perfeitamente a sua colocação, porque é como se esses órgãos fossem o mesmo, né? Então, parar um significa necessariamente parar os demais, né? Então, é realmente muito complexo. A gente acredita que, por ser uma área de investimento, a gente consegue sim que esses recursos retornem para a universidade, e a gente vai manter a universidade como sempre manteve, funcionando, fazendo um grande número de pesquisa e mantendo a universidade como a maior universidade do Maranhão. Na prática, digamos assim, e que ações existem? Está acontecendo essa semana uma reunião com Brasília, o governo chama todos os reitores para conversar, e ações dos próprios, desse corpo docente das universidades. Como é que vocês estão se organizando, digamos, há alguma ação para tentar, eu não vou dizer pressionar, mas conversar, porque eu acho que esse momento de crise é preciso uma boa conversa. Existe alguma ação nesse sentido? Com certeza, já teve essa reunião com a Andifes. A Andifes é a Associação dos Dirigentes de Universidades Federais, né? A reitora já pautou junto ao ministro da Educação uma reunião em particular só com a UFMA, porque nós entendemos que, apesar da crise, mas as universidades têm peculiaridades que precisam ser tratadas, né? Quais as peculiaridades que o senhor pode destacar para o nosso telespectador em relação à UFMA? Por exemplo, o estado do Maranhão é um dos poucos estados que tem uma única universidade federal, né? Você vai Bahia, Minas, né? São estados que têm várias universidades públicas, não apenas em universidades federais, que já é um número significativo, mas além disso tem outras universidades, né, estaduais, né? São Paulo também. Então, quer dizer, a Universidade Federal do Maranhão, ela é peculiar primeiro nesse sentido, depois ela é peculiar também porque nós já sofremos muito de 2015 para cá, né? A gente precisa melhorar muito ainda os nossos indicadores, né? Não sei se vocês sabem, mas o orçamento de custeio das universidades depende muito dos indicadores que a universidade produz, né? São metas? São metas. Normalmente é número de alunos ingressantes, número de matriculados, taxas de retenção. Recentemente eu até publiquei um artigo nesse sentido, explicando, né, de forma clara como é que isso ocorre, né? Então a gente teve uma diminuição dos nossos recursos em 2016, né? E isso nos atrapalhou um pouco, né? 2016, o recurso que você recebe em 2016, ele depende dos dados de 2014, são 2 anos para trás, né? Então a gente teve um problema e isso também nos afeta. É uma peculiaridade que precisa ser tratada no Ministério da Educação. Porque o número de matrículas decaiu, reduziu. Não só o número de matrícula, mas é porque é uma conta, né? Depois eu posso até encaminhar para vocês. É um modelo matemático mesmo, né? É uma fórmula grande que leva em consideração diversos indicadores, dentre eles alunos matriculados, alunos diplomados, fator de retenção do curso. Isso é aplicado curso a curso da universidade, tá? A gente sabe que o orçamento total das universidades para esse ano foi de 6,9 bilhões. Alguns deputados essa semana, um deputado do PT, defendeu, por exemplo, que se as universidades públicas passassem a cobrar mensalidades. Ou seja, no sentido aí de ajudar as finanças, uns se atém a um dispositivo da Constituição de que a educação tem que ser focada mais na educação básica, que a educação superior poderia, então, aí ser, no caso, os alunos poderiam pagar. O senhor é favorável a isso? O senhor acha que isso é uma possibilidade que poderia ajudar as universidades federais? Estou até preocupado, não sei se foi uma fake news, que hoje a gente fica muito preocupado com isso, mas hoje o governador, o governador da Bahia, o Rui Costa, né, ele falou sobre isso, né, que não deveria ser nenhum absurdo falar sobre cobrança de mensalidade. Aí eu tenho medo, né, quer dizer, ele agora está na condição de ter que pagar a conta. Então, quando você está na condição de ter que pagar a conta, às vezes parece que você passa por cima de determinados princípios. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse sufocamento que estão tentando fazer, essa asfixia nas universidades, para que, às vezes, o próprio reitor da universidade enxergue como essa sendo a única possibilidade. Então é por isso que a gente tem que brigar desde agora
para que existam os recursos na universidade, para a gente não fazer como o Rui Costa e começar a achar que a solução é cobrança de mensalidade. Agora, eu ouço muito, e não é de hoje, né, até para pontuar o nosso debate, o nosso bate-papo aqui, que nos estacionamentos das universidades públicas federais só tem carrão. Ou seja, é uma visão muito simplista e creio equivocada para criticar que, pelo menos antes das cotas raciais ou sociais, como queiram, né, quem ingressava na Universidade Federal eram pessoas mais abastadas economicamente, ricas, né? O senhor não acha justo nem mesmo que, num futuro próximo, aqueles alunos que tenham condições de pagar possam fazê-lo mediante uma pequena taxa? O senhor é totalmente contrário a isso? Essa pergunta ela é excelente, porque agora, dia 16 de maio, saiu uma pesquisa do Fonaprace Andif sobre o perfil socioeconômico dos alunos das universidades. Eu, inclusive, fui coordenador desse fórum, coordenador nacional do Fonaprace, Fórum dos Pró-Reitores de Assistência Estudantil, quando eu estive como pró-reitor de assistência estudantil na UFMA. E você sabe quantos alunos nossos são vulneráveis? Quer dizer, tem renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio? 81,7% desses alunos. Ou seja, no caso da Universidade Federal do Maranhão, isso não se aplica. Falar em pagar mensalidade soa até como uma brincadeira, né? Quer dizer, você, se mesmo pensando assim, você cobraria de um número irrisório, não vale nem a pena a gente falar sobre isso. E não é só o caso do Maranhão. Tem a região Pará, Maranhão, Piauí e Tocantins apresentam dados alarmantes. Pará, por exemplo, 88% dos alunos são pobres. Né? Como é que vão pagar, né? Então, é por isso que eu falo, esse é o medo. Na hora que você está na condição de pagar a conta, às vezes você tenta dar soluções equivocadas, né? Então, acho que é um debate que a gente precisa fazer, aprofundar, mas no caso desses estados que eu falei para vocês, não chegaria a lugar nenhum. O governo fala até em outras fontes de recursos para financiar as universidades federais. Não se sabe se com imposto, com tributo, qual a fonte de renda. Eu queria saber se você já pensou, já discutiu isso com outros reitores, com outros membros das universidades federais em relação aos fontes de recursos, no sentido de ajudar ao custeio, ao pagamento dessas universidades. Há um debate sobre isso? Há um debate intenso, inclusive no Congresso, junto aos parlamentares. Isso. Eu acho que a universidade ela precisa ter algumas leis mais flexíveis, as universidades precisam captar recursos, ela precisa se aproximar mais das empresas, se aproximar mais das secretarias de educação, apoiar a educação básica, né? Eu acredito que as universidades podem ajudar muito a melhorar os indicadores do Estado, apoiando a educação básica e, inclusive, ajudando os prefeitos. Recentemente, eu vi uma notícia, acho que foi do Gastão Vieira, num jornal aqui da cidade, falando que os prefeitos estão tendo dificuldade de executar os recursos do Fundeb. Então, quer dizer, eu acho que falta a gente cooperar, fazer uma rede para isso, mas tem um detalhe importante. Sim. Hoje, mesmo que a universidade arrecade os recursos, ela não tem autonomia para executar. Vocês sabiam? Tem que mudar a lei para que ela tenha autonomia. O governo pode, inclusive, recolher esses recursos, como fez em 2018, que a Universidade Federal do Maranhão perdeu 7 milhões de reais, o governo recolheu e disse, olha, eu vou usar esses recursos para pagar pessoal. A UNB perdeu 60 milhões. Então, às vezes, até esse discurso de que as universidades precisam captar recursos, ele é equivocado porque esbarra na lei. Você capta, mas o governo diz, você não pode executar, esse recurso é meu. Então tem isso também. Os senhores estão muito engessados hoje na prática. Completamente engessado, a gente precisa mudar algumas legislações para que a universidade tenha autonomia de verdade, porque as poucas autonomias que nós tínhamos, é óbvio que a didático-pedagógica a gente não vai abrir mão, essa a gente ainda tem, mas de recurso humano, nós ganhamos uma autonomia no governo Lula, no sentido de que se um professor, um técnico aposentasse, a vaga retornava para a universidade, isso foi tirado agora, e essa autonomia financeira que a gente também não tem, precisa resgatar. Robson, autonomia requer mais responsabilidade. Isso. Diante, você colocou que não abre mão da coisa da pedagogia, do processo, mas parece que está em xeque nesse momento. Não sei se isso pode se considerar uma coisa real ou não, de que algumas universidades, a colocação foi do próprio pessoal do governo federal, das balbúrdias das universidades. A balbúrdia não passa necessariamente por uma espécie de intromissão dentro desse processo pedagógico. Entra aí as ideologias, o senhor não percebe isso? Olha, a universidade é um local, primeiro, de liberdade, né, de expressão.
é um local que congrega diversas correntes, sejam políticas, ideológicas, sejam pesquisadores de diversas áreas, né? Hoje mesmo saiu um artigo meu no jornal da cidade que eu falava, né, que toda ciência é humana, em que as ciências elas dialogam muito. Então essas visões são visões extremamente equivocadas, né, às vezes uma pessoa pega uma pesquisa que ele não considera relevante e tenta utilizar aquilo para ridicularizar as universidades, que é um equívoco enorme, né? Como eu falei, cerca de 95% das pesquisas são feitas dentro da universidade. A pesquisa que descobriu que o nitrogênio que tu aplicava lá na soja, né, e que fez essa expansão gigante, né, da nossa agroindústria crescer de forma, né, verticalizada, isso tudo foi descoberto dentro das universidades. Então é muito ruim e do ponto de vista, inclusive, de matemática, de lógica. Você não pode utilizar um contra-exemplo para fazer generalizações. E algumas pessoas fazem isso para dizer que as pesquisas ruins são feitas na universidade. São feitos todos os tipos de pesquisa, né? Muitas pesquisas muito importantes são feitas nas universidades. Qual a imagem que hoje o senhor acha que as pessoas, somente os jovens, têm das instituições públicas federais de ensino? Essa imagem está maculada, enfim. A gente tem uma disputa de enredo muito grande, né? Eu acho que as universidades elas têm que melhorar a sua comunicação. A comunicação da universidade com a sociedade é ruim, eu reconheço isso. As universidades elas ficam muito para dentro dos muros e a gente precisa dialogar mais com a sociedade, se aproximar mais para ter a sociedade defendendo. É óbvio que também nós temos uma sociedade que ainda precisa muito de educação. E a gente tem as grandes empresas tentando se apropriar da educação, né? E isso você começa criando arestas, e aí fica difícil, porque o indivíduo comum, né, ele não consegue distinguir, né, se a universidade está sendo boa ou se está sendo ruim. Mas o fato é que nos 217 municípios, eu visito muito o interior do Maranhão, todos gostariam de ter um campus da Universidade Federal do Maranhão. Todos. A marca Universidade Federal do Maranhão, ela é gigante. O Resenha faz agora um rápido intervalo e volta já com muito mais. Hoje nós estamos discutindo o futuro da Universidade Pública Federal. A gente volta rapidinho. De volta com o programa Resenha, ao meu lado o professor João de Deus Mendes, pró-reitor de planejamento da UFMA, a Universidade Federal aqui do Maranhão. João Contri, você abre esse último bloco. Professor, muito se fala em reforma universitária. Inclusive, se utiliza-se um termo de reforma universitária consentida em Florestan Fernandes. A gente remete a 68, época ali do governo que se fez a primeira reforma, e também no governo Lula. O que o senhor defende hoje em relação a essa questão de reforma universitária? Quais os pilares, quais as diretrizes, o que deve ser mudado na universidade hoje para que haja um ensino público melhor, para que haja graduação, pós-graduação, pesquisa, como se observa nesse viés? Eu acho que a gente precisa sempre estar reformando, né? Eu acho importante isso. Eu acho que primeiro a gente precisa de autonomia, mais autonomia. Eu defendo mais autonomia para as universidades, porque nós congregamos diversas correntes, diversas áreas de conhecimento, e a universidade ela é colegiada, então essas pessoas dialogam muito, então a partir daí, com autonomia, você consegue produzir muito conhecimento. Também nós somos hoje a universidade que mais oferta programas de pós-graduação, né? Então a gente precisa reformar no sentido de ofertar mais pós-graduação, mas sobretudo a gente precisa interagir mais com a sociedade, atuar mais na educação básica. A gente faz a formação inicial de professores, mas a gente também faz a formação continuada desses professores, né? Então, eu defendo mais nesse sentido, uma aproximação maior com a sociedade e principalmente mais autonomia para as universidades, porque hoje elas são muito engessadas, a gente precisa ir mais para a área de tecnologia, mais para a área de inovação, a gente precisa produzir mais patentes, então esse é o caminho que a gente precisa percorrer, e o engessamento hoje não permite que a gente avance nisso. Qual olhar que a universidade tem diante dessa realidade atual de formação de jovens para o mercado? Qual a sua visão em relação a isso? Eu acho que a gente precisa nos aproximar mais, né? Sair um pouco mais da teoria, isso, um pouco para a prática,
mas obviamente não é só prática, não é um ensino utilitarista, não é isso, né? A gente precisa colaborar, estar junto para poder formar um profissional cada vez mais preparado para encarar os desafios. Cada vez nós temos problemas mais complexos, né? E esses problemas complexos você só consegue resolver se você tiver uma boa formação. Após os cortes anunciados pelo governo federal nos repasses para universidades e institutos federais, a preocupação agora é com os impactos que a medida pode causar. Pesquisas e cursos de mestrado e doutorado podem ser seriamente prejudicados. Veja. O Paulo é estudante de educação física e faz parte de um grupo de pesquisa que atua neste laboratório da UFMA. Aqui, moradores de bairros vizinhos à universidade podem utilizar gratuitamente a academia. As despesas de manutenção com o laboratório saem das verbas de custeio e capital da universidade. Rubricas atingidas diretamente pelos cortes anunciados pelo governo federal e que deixa todos aqui preocupados. O nosso núcleo de esportes tem uma manutenção cara, é uma pista de atletismo de padrão olímpico internacional, é uma piscina de padrão olímpico internacional, a gente tem laboratório, tem academia e tudo isso geram custos. E esse corte impacta diretamente a UFMA toda, mas principalmente o nosso curso, que é um curso de manutenção cara e que tem um retorno direto, tanto na população aqui em geral, como no pessoal de São Luís, da comunidade ludovicense também. Eles são monitores, estudantes, que depende disso aqui também, né? Para eles ter maior evolução na atividade deles, nos estudos. Aí, se eles perderem isso aqui, como que nós vamos ficar também? O corte de 30,80% no orçamento da UFMA é justamente em cima desses dois tipos de despesas, que juntas equivalem a 113 milhões de reais do orçamento. Desse total, 35 milhões vão deixar de entrar nos cofres da universidade. Segundo a Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, 37.563 alunos serão prejudicados. A maior parte do valor bloqueado é referente à verba de custeio, gastos relacionados à manutenção, como luz, água, serviço de limpeza e internet. A outra parte é de despesas, como livros, equipamentos e laboratórios. Esta professora é coordenadora do Centro de Desenvolvimento de Políticas Públicas e Esporte e Lazer, uma linha de trabalho de um grupo de pesquisa que existe há mais de 20 anos na UFMA. As pesquisas que ajudou a desenvolver contribuíram para a produção científica na área, assim como para a elaboração do currículo do curso de Educação Física em escolas municipais e estaduais. Desde 2017, o grupo vem sofrendo com contingenciamento no orçamento e a nova previsão de corte ameaça ainda mais a realização das pesquisas. O principal risco que a gente está correndo é não ter um novo edital para dar continuidade às ações desse centro de pesquisa. Porque o nosso grupo de pesquisa, ele fez 21 anos e desde 2005 ele vem acolhendo esse centro de pesquisa na área de políticas públicas e esporte recreativo do Ministério do Esporte, do então Ministério do Esporte, que desenvolve várias ações. Ações de extensão, ações de ensino, de como pós-graduação e curso de extensão e ações de pesquisa. Professor, me chamou a atenção, nas várias informações contidas nessa reportagem, quando o aluno reclama, ele reconhece, o meu curso é caro, né? Demanda muitos investimentos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, hoje o que mais pesa nos cursos que a UFMA oferece? Pessoal, laboratório, no caso dele, quadras esportivas, manutenção, enfim. Então, o que mais pesa na despesa da universidade é pessoal, né? Pra você ter ideia, esse ano nós, dos cerca de 777 milhões de reais, que foi o orçamento da universidade, mais de 600 milhões, 600 e poucos milhões é só para pagar pessoal, né? Então, mas é óbvio, a universidade, para você ter ideia da dimensão que é a instituição federal do Maranhão, a UFMA, não apenas do ensino, da pesquisa e da extensão, mas eu costumo citar 3 componentes, né? Que a gente tem uma rádio, tem uma TV e tem um navio de pesquisa. Então você imagina a quantidade de recursos que a gente precisa para manter tudo isso funcionando. É importante também ressaltar aos nossos alunos que não houve corte nenhum na despesa do PNAE, do Plano Nacional de Assistência Estudantil. Então todas as bolsas de assistência estudantil elas estão garantidas.
Mas é óbvio que se nós não tivermos as despesas de custeio para a gente poder manter a universidade, manter, por exemplo, a energia do restaurante, não vai ter como o restaurante servir comida, né? Claro. Os recursos que a gente, para comprar alimentação, a gente usa o recurso do PNAES. Mas se não tiver energia elétrica, não vai poder funcionar. Essas bolsas abrangem o que especificamente para o nosso telespectador ter noção exata? Em relação ao PNAES, a gente utiliza para restaurante universitário. Inclusive, é importante esclarecer para os telespectadores, nós temos hoje funcionando 4 restaurantes universitários. O restaurante que funciona em São Luís, que inclusive está sendo remodelado, né? Um restaurante no campus de Chapadinha, no campus de Imperatriz, e um restaurante no campus de Pinheiro, né? E ainda esse mês e no próximo serão inaugurados mais 3 restaurantes, Codó, São Bernardo e Bacabal. Então todos esses restaurantes a gente custeia com recurso do PNAES, além das diversas bolsas, por exemplo, auxílio creche que nós temos, né? Nós temos um programa Foco Acadêmico, que é um programa que concede diversas bolsas, e vale ressaltar a importância desses projetos. Nós temos pesquisas que mostram que os alunos que participam desses projetos têm taxas de graduação maior do que os que não participam. Então é um recurso que é, na verdade, um investimento, porque a gente consegue formar os alunos, que é o objetivo da universidade. O ministro da Educação, o Abraham, disse que nas universidades federais, aquelas que tivessem balbúrdio seriam cortados recursos. Eu lhe pergunto o seguinte: muitos questionam, por exemplo, que há vários estudantes universitários que receberam bolsas, mas não estão verdadeiramente produzindo. Muitos viajam pelo exterior, por outros países, e não há essa produção. Eu só defendo que essas possíveis irregularidades, esses excessos sejam cortados mesmo? Deixa eu pegar uma carona. Isso. Porque essa questão levantada pelo John é muito interessante. Como mensurar isso? A pessoa ganha uma bolsa, vai para Londres, Nova York. Nós, sociedade, estamos bancando. Ela não teria que, ao voltar, retornar para a sociedade, dar aulas, enfim, de que forma a gente pode equacionar isso? Eu fui aluno da Universidade Federal do Maranhão, hoje sou professor da Universidade Federal do Maranhão. Eu tenho um projeto de extensão que funciona lá no Anjo da Guarda, na Escola Y Bacanga, com os alunos. Então, eu, que fui aluno da universidade, hoje professor, tenho essa visão social de que eu preciso dar um retorno para a sociedade. Eu acho que todos os alunos que estudam em universidades públicas precisam sair com essa visão. Em relação, John, a essa questão, o aluno teve a oportunidade de receber uma bolsa, se ele contribuiu, se ele não contribuiu, isso é uma questão para a gente discutir. Talvez seja só um caso isolado de algum que foi, e aí as pessoas tentam usar esse caso isolado para tentar denegrir a universidade. Isso é muito complicado, a gente tem que estar muito atento. Se há qualquer irregularidade, tem que fazer uma denúncia, tem que ser apurado e ele tem que ser punido. Agora eu não posso utilizar um caso extremo para dizer que todos os casos são daquela forma. Isso é o que às vezes muitos fazem e a gente tem que estar muito atento, porque o que é de verdade é que um aluno que tem uma experiência de estudar no outro país ou em uma outra cidade, eu tive a oportunidade, eu fiz doutorado na Unicamp, em Campinas, e você amplia muito os seus horizontes, né? Então isso é ensino de verdade, a gente tem que ter muita calma em relação a isso para não cair nessa ideia generalizar não dá. De generalizar. Então, do ponto de vista da matemática, é importante que a gente entenda, não se generaliza nada a partir de um exemplo. Nós temos um matemático aqui em estúdio hoje, né, gente? Então, não é à toa que está no planejamento uma questão matemática. Eu queria até, inclusive, me permitam, nós somos um país que tem dificuldade com a matemática. Como eu estou diante de matemática, não vou fugir dessa pergunta. Qual é o problema? Onde é que está o problema? Eu vi que recentemente vocês de matemática se juntaram e fizeram aulas para professores de matemática. Qual foi o resultado disso ou qual é a previsão? Que não é uma coisa muito imediata o resultado. Claro. Então, olha, a matemática no Brasil, do ponto de vista da pesquisa, é um sucesso absoluto, né? Nós tivemos nosso primeiro medalha Fields, que é o prêmio Nobel da área de matemática, né? Foi o Arthur Ávila em 2014 e de lá para cá a gente avança muito. Nós temos um projeto muito bem sucedido, que é o da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que é um projeto que não é apenas uma prova, a quantidade de material didático que foi produzido a partir desse projeto são extremamente importantes para o ensino de matemática no Brasil.
E a gente melhorou bastante, mas precisamos melhorar ainda muito. No nível da pesquisa, o Brasil ele está entre os países melhores em pesquisa de matemática, né? Nós são ranqueados até o nível 5, o Brasil está no top 5, né? Ao lado de Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Alemanha. Os principais países, são só 11 países nesse top 5, o Brasil faz parte, né? Mas do ponto de vista de educação, infelizmente, a gente está lá despencando no ranking. A gente precisa melhorar muito ainda o ensino de matemática para que a gente tenha uma sociedade melhor. Voltando agora ao dia a dia da UFMA, você falava que há uma conexão, não dá para separar uma coisa da outra. Não, a comida está garantida no restaurante. Vocês estão inaugurando mais 2 ou 3 restaurantes. Isso é uma verba que, digamos, vou usar até um termo que usaram um tempo atrás, era imexível. A história do imexível gerou um grande problema na época. Isso não se mexe nesse aspecto aí. Quem está ouvindo agora aqui do lado de fora, porque nesse momento ainda tem outro aspecto. O cara deve estar pensando, vão fechar as universidades, então eu não vou prestar vestibular. Até isso pode gerar um impacto nas pessoas que estão pensando em ingressar na universidade. Qual é a resposta desse pró-reitor em relação a isso? Eu estou agora querendo ir para a UFMA ou para as universidades públicas. Robson, muito interessante a sua pergunta. Eu fiz Universidade Federal do Maranhão ali no meio da década de 90, o pior momento das universidades. E nós superamos aquilo, né? Hoje nós estamos já mais de 20 anos depois, a universidade continua lá, cresceu, né? Novos cursos. Então, eu quero dizer para todos os ouvintes, para todos os alunos, que apostem na universidade pública, venham fazer a Universidade Federal do Maranhão, que certamente ela vai continuar de pé e vai funcionar. O recurso da assistência estudantil, de fato, a gestão da professora Nair Portela, ela é muito austera nesse sentido, esse recurso não se mexe, esse recurso é utilizado somente para bolsas, auxílios para os alunos e os restaurantes universitários. Tanto é que a gente está conseguindo, mesmo na crise, expandir os restaurantes universitários. Agora, é óbvio que todos esses recursos, eles são utilizados juntos, né? Eu não posso utilizar o recurso do PNAES para pagar a conta de energia do restaurante. Não existe isso. A conta de energia é junto com todas as outras, né? Então, se eu não tiver o recurso de custeio, infelizmente, nós teremos esse problema, né? Não adianta eu pagar um auxílio para um aluno, mas não vai ter aula para esse aluno. Vestir um santo desvestindo o outro. Exatamente. De certa forma, o senhor já respondeu a uma pergunta que eu gostaria de dividir com vocês e com o nosso telespectador. Houve um tempo em que o pai e a mãe rezavam, torciam para que o filho ingressasse na Universidade Pública Federal. Não vou pagar mensalidade, ensino de qualidade. Essa resposta tão positiva que o senhor deu para o nosso colega Robson serve também para esses pais? Eles ainda podem continuar rezando, orando e trabalhando para que os filhos, torcendo para que os filhos entrem na Pública Federal? Olha, para vocês terem ideia, a Universidade Federal do Maranhão, o número que eu peguei ontem, nós temos 2.004 professores, incluindo os substitutos. Desses, praticamente 1.100 são doutores, o restante quase todos têm mestrado. Então, assim, nós temos um corpo docente, sem falar nos nossos técnicos também, que são extremamente qualificados, boa parte deles tem mestrado, pelo menos especialização, a grande maioria. Então, é uma universidade que produz conhecimento. Então, aos pais dos alunos, não tenham dúvida nenhuma de que os alunos estão ingressando na melhor universidade do Estado. Ela continua sendo, e os pais continuam muito felizes, tenha certeza, de terem os filhos ingressando, e hoje até os pais também. Hoje nós temos alunos que têm mais de 70 anos de idade que estão fazendo a Universidade Federal do Maranhão. A gente mudou muito, né, esse perfil do nosso alunado, e a universidade vai continuar, certamente. Se é uma crise, a gente vai passar por isso. A universidade é muito maior do que todas essas crises. Para finalizar, eu queria saber do senhor, utilizando o termo matemático, né, os resultados de outros países em relação do Brasil crescem em forma de progressão geométrica e do Brasil progressão aritmética. Em relação a essa equação, qual o resultado para que possa melhorar aí os resultados na educação no país? Olha, eu não tenho dúvida que a gente precisa de muito planejamento. Planejar muito bem as ações que vão ser feitas, mas é óbvio que a gente precisa de investimento. Com os investimentos nos níveis que nós estamos recebendo agora, é impossível até você planejar as ações, né? Então nós precisamos melhorar essa captação de recursos nas universidades e fazer um planejamento que certamente a gente vai conseguir alçar voos muito maiores. Algum modelo que a gente possa seguir vindo de outro país?
Olha, com certeza nós temos vários países, né? Nós temos a Suécia, a Finlândia, nós temos vários países que são exemplos de educação. Agora é óbvio que não dá para copiar um exemplo de um país desse. O Brasil é um país extremamente complexo, nós tivemos 4 séculos de escravidão, tem muitas coisas aí para ser equacionadas, né? Então o investimento em educação precisa ser muito maior, mas muito maior mesmo, para a gente poder, pelo menos, conseguir melhorar nesses rankings, mas sobretudo a gente educar mesmo a população para que a população possa usufruir de tecnologia, melhorar a sua vida, que eu acho que esse é o grande papel, inclusive das universidades, né? Do Estado como um todo, mas das universidades em auxiliar a melhoria da qualidade de vida do indivíduo. O senhor citou países europeus, obviamente Estados Unidos continua sendo referência às grandes universidades. Os países asiáticos também se incluem nesse rol de países que estão muito avançados? Eu não tenho dúvida. A Coreia, né, que a Coreia na década de 50 estava arrasada, hoje a Coreia desponta como um país aí que tem tecnologia, vem tecnologia para a gente. O que é que eles fizeram? Qual foi o segredo? Não tem segredo nenhum, investiram fortemente em educação. Então não tem, é só colocar a roda para rodar, né? É só isso, ela já existe, já foi inventada. Investir também no próprio professor, não é isso? Com certeza, sem professor esse norte nós não podemos deixar de seguir. Professor João de Deus, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Agradeço ao Robson, nosso colega da Rádio Difusora, ao John Coutrin, nosso comentarista de política. E com esse tema, o Resenha vai ficando por aqui. Um excelente fim de semana para você. Até o próximo sábado, certamente com mais um tema que interessa diretamente à sociedade. Tchau, até sábado que vem.